Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui de novo para conversar com vocês. Eu estava refletindo muito sobre essa questão de querer ter o controle de tudo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito rígida comigo mesma e com as outras pessoas também. E eu sempre quis me manter no controle de todas as situações, de tudo que está acontecendo, né? Antes de começar a estudar, de entender, tendo uma visão, né, apenas materialista da realidade, eu sempre fui uma pessoa muito controladora, né? E aí esses dias apareceram vários vídeos falando sobre redenção, inclusive um texto de um curso em milagres que eu estou estudando no momento, também falando sobre redenção. E eu comecei a refletir bastante, né, sobre o quanto eu já mudei esse meu pensamento e quanto eu já consigo abrir mão desse controle que eu costumava sentir, né? E confiar mesmo, confiar no tudo, confiar em Deus, quanto eu consigo abrir mão. Então eu trouxe uma reflexão aqui para vocês que já estão nessa caminhada também aqui comigo, né, que vem há um tempo acompanhando também. Muita gente que me segue aqui, eu também converso pelas redes sociais e eu queria compartilhar isso com vocês, né? O quanto você realmente confia no todo, confia em Deus, confia a forma como você quiser dizer, né? Todo, em Deus, no universo, enfim, nessa força maior que nos rege, o quanto você realmente confia, o quanto você abre mão do controle das coisas da sua vida e deixa nas mãos do todo, deixa nas mãos de Deus para que Ele tome o controle das situações para você. O que eu sempre digo aqui no canal, né? A gente lê muito, a gente estuda muito e na prática não funciona da mesma forma, né? Na teoria as coisas são diferentes, né? Na hora que você está lendo, que você está estudando, você fala para si mesmo, nossa, eu consigo, eu deixo nas mãos de Deus. Eu confio, eu tenho fé, mas na hora da prática, na hora que as situações acontecem, você consegue realmente sentir isso? Porque assim, o tempo todo na nossa mente vem milhões de pensamentos, né? A gente sente medo do futuro, a gente sente um peso pelas decisões que a gente tem que tomar, a gente tem diversos sentimentos. Como é que eu vou pagar aquela conta? Será que quando eu envelhecer eu vou estar em uma condição financeira boa? Será que eu vou conseguir me manter? Será que se eu tomar essa decisão e eu seguir esse passo aqui, vai dar certo? Minha vida vai dar certo? Será que eu vou conseguir cuidar dos meus filhos? Será que eu vou ter saúde? Será que eu vou estar bem no dia seguinte? E a gente está o tempo todo preocupado com o futuro, o tempo todo preocupado com situações que ainda não aconteceram e isso acaba deixando a gente cansado. A gente fica cansado, né? De estar sempre querendo ter o controle das coisas. E eu converso com muita gente e mesmo quem já está nessa caminhada do autoconhecimento sente essa dificuldade de sentir essa confiança. Em alguns momentos sente, em outros momentos não sente, mas aí surge uma nova situação na sua vida, um novo problema e aí você volta novamente com todas aquelas preocupações, com aqueles questionamentos e perguntas, e aí você vive nesse ciclo, né? Então, em um momento você confia, depois você já tá com medo de novo, você não confia mais, e aí a gente vive indo e voltando, né, nesse ciclo, né, de confiar e não confiar. Pelo menos isso é o que eu percebi até então, nesses anos de estudo, que em muitos momentos eu falo que eu abri a mão do controle, que tá tudo bem, que eu não vou deixar o ego me comandar e sim vou deixar com que a centelha divina ou o Espírito Santo, como é a linguagem que a gente lê em um curso em milagres, né? Eu vou deixar com que eles guiem o meu caminho. Mas no momento seguinte eu já estou novamente ouvindo o meu ego e ele às vezes vem mais forte do que a minha centelha, né? Do que o Espírito Santo. É essa reflexão que eu trouxe aqui para vocês hoje. Não sei se você se identifica com isso, mas eu me identifico com esse ciclo de altos e baixos, de confiar e em outros momentos não confiar e me questionar, mas eu tô sempre atenta a isso, né? E depois de alguns anos a gente vai conseguindo corrigir esse pensamento, esse sentimento de uma forma muito mais rápida do que antes. Então, se antes algo acontecia que saía fora daquilo que eu tinha planejado, aquilo que eu gostaria que fosse, eu já ia ficar muito nervosa, eu ia chorar, eu ia gritar, ia espernear, ia parecer uma criança birrenta que não conseguiu
aquele brinquedo, aquele doce, né, que gostaria. E aí, aos poucos, você começa, né, a ter a aceitação das situações, você começa a perceber por que aquilo aconteceu e se questionar, mas no sentido de aprendizado mesmo. E aí então você vai lá e se pergunta, tá, devo fazer novamente, tento de outra forma, vou seguir um outro caminho, mas não mais com aquele sentimento de querer controlar tudo, de querer manipular tudo, de querer fazer tudo do seu jeito, né? E sim sentindo, né, como que Deus coloca as situações na sua vida e como que elas se solucionam, né? Não sendo exatamente da forma que você gostaria. Então você consegue aceitar isso, você consegue aceitar quando as coisas não acontecem da forma como você gostaria. Então essa caminhada tem me ensinado a sair dessa rigidez e desse controle comigo mesma. É um treino diário, é um trabalho interno que a gente tem que fazer. E conforme eu comecei a estudar um curso em milagres, como são exercícios novos, um por dia, tem me ajudado muito também a me manter, né, nessa presença, né, confiar no processo, a sentir mais, a aceitar as situações, a sentir mais paz no meu dia, né, sem ter que ficar brigando com essa necessidade de controle o tempo todo. E aí quando eu caio, eu vou lá, respiro, corrijo, né, aquele sentimento, aquele pensamento, cancelo aquilo que estava errado, que não ia me levar a nada e só mais sofrimento, mais dor, né, mais medo. E aí eu volto novamente a fazer os exercícios, a me concentrar naquilo que realmente importa, que é essa confiança que a gente tem que ter no todo. Em alguns vídeos, eu não sei se vocês já repararam, mas tem alguns vídeos do professor Hélio Couto que ele cita uma pessoa que não quer deixar o todo assumir o controle da vida dela. E aí ela fica se questionando, né? Se eu deixar o todo assumir o controle da minha vida, o que vai acontecer? Será que ele sabe o que realmente é o melhor pra mim? Será que a vontade dele é boa pra mim? Será que eu não vou sofrer mais? Será que a vontade de Deus não é que eu passe necessidades, que eu tenha mais problemas? Eu não vou deixar o todo assumir o controle. Não sei o que vai acontecer, não vou deixar nas mãos dele. Vários vídeos que eu já vi que ele fala, né, dessa pessoa que ele atendeu e que dizia não confiar em deixar as situações da vida dela nas mãos do todo, justamente por isso. Uma outra coisa que a gente tem que sempre lembrar é que estabilidade não existe. Não existe estabilidade em nenhum lugar do universo. Então, muitas vezes, né, eu lido bastante com pessoas, né, eu faço bastante entrevista com pessoas e nas entrevistas as pessoas elas buscam o quê? Uma vaga que vá vai proporcionar estabilidade financeira para elas. Várias e várias vezes eu já entrevistei pessoas que vêm com esse discurso, né? Aí eu tô buscando uma vaga que me traga estabilidade, eu preciso de estabilidade financeira. Então, não só falando de emprego, né? Mas em qualquer lugar, em qualquer coisa que você for fazer, não existe estabilidade, né? Tudo está em movimento o tempo todo. Então, seja você empregado ou empregador, não existe essa estabilidade. Então, é uma ilusão que a gente tem de que estaremos seguros em algum lugar, né? Então, eu vou ficar ali para sempre, que ali eu tô seguro. Então, ou você confia no todo, você vive essa paz que ele tem para te dar, que ele tem para te oferecer, porque você está confiando, independente do que for, independente do lugar, para onde quer que ele te leve. Ou você confia e vive essa paz, ou você não confia e escolhe viver com medo, desconfiança, com peso, com, sabe, sentimentos assim de escassez, de amanhã não vai ter mais, o que vai acontecer, medo do futuro. Então a gente tem duas opções aqui, né? Ou a gente solta, deixa a centelha divina, ou o Espírito Santo, como é a linguagem que a gente lê em um curso em milagres, deixa com que eles guiem você, te guiem, né, nos seus caminhos, nos seus passos, ou você escolhe que o ego vai ser o seu guia, que vai sempre te colocar com esses sentimentos negativos, de medo, de querer controlar tudo, de escassez, de falta. Então a gente tem essas duas opções, né? Ou confiar no todo ou confiar no ego. E eu trago mais um questionamento aqui também. Se a gente se entregar a Deus, do que a gente está abrindo mão nessa vida? Estamos abrindo mão do controle da nossa vida, daquilo que a gente acha que nos pertence, mas o controle da nossa vida não nos pertence. Na verdade, pertence a Ele. A gente está reconhecendo que Ele é o doador de tudo que a gente tem,
que nada nos pertence, a gente apenas recebe. Então, quando a gente se entrega ao Criador, quando a gente se entrega a Deus, entrega a nossa vida nas mãos dele, a primeira coisa que a gente vai sentir é paz. E eu não vou mentir aqui pra vocês, eu não vou dizer que eu sinto isso 100% do tempo, que eu sinto o tempo todo essa confiança, tá? Porque não seria verdade. Estou em um processo, né, de amadurecimento, um processo de autoconhecimento. Em alguns momentos eu realmente não consigo sentir isso, mas posso dizer que a maior parte do tempo esse sentimento já anda comigo, anda ao meu lado, né? Então, na verdade é uma decisão que a gente tem que tomar. Essa decisão, em algum momento da sua vida você vai ter que tomar essa decisão e dizer pra você mesmo o que eu quero sentir, o que eu quero pra minha vida. E aí o que eu escolhi, o que eu decidi? Eu decidi que eu não queria mais carregar esse peso, que eu não quero mais sentir medo, eu não quero mais sentir o tempo todo essa necessidade de ficar me questionando, perguntando o que vai ser, o que vai acontecer, pensando no futuro, ter tantas preocupações e ficar o tempo todo querendo controlar tudo, sabe? Eu optei por sentir paz no meu dia, eu quero sentir paz, eu quero confiar no Criador, eu quero confiar nos planos que Ele tem pra minha vida, naquilo que Ele tem de melhor pra mim. E o que Ele está me entregando, o que Ele está me doando é aquilo que eu sou capaz de receber. A gente tem que aprender a receber também. A gente não sabe receber. A gente tem bênçãos o tempo todo. O tempo todo o Criador está derramando amor e bênçãos e tudo, todas as coisas boas que Ele pode, Ele está derramando em cima da gente. A gente não enxerga. A gente está o tempo todo reclamando daquele pequeno detalhe que não deu certo na nossa vida, daquilo que a gente queria ter o controle e que não deu certo, né? Então, é uma decisão que a gente tem que ter. Alguns dias você vai voltar a sentir como antes. E aí você lembra da decisão que você tomou. Quero estar em contato o tempo todo com o Criador. Eu quero sentir o Criador na minha vida. Quando a gente se entrega para o Criador, tudo na nossa vida tem solução. Se você pegar a Bíblia, você abrir, tem vários versículos, tem vários salmos que nos ajudam a nos fortalecer nesse sentido, dessa confiança em Deus. Eu vou ler algum deles, depois vocês procuram aí na Bíblia de vocês. Tem um trecho do Salmo 131 que ele fala assim: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Tem um versículo em Mateus e ele diz assim: olhar para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam os celeiros. Vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmo 16, versículo 5. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Então, inúmeros os exemplos, né, de salmos, de versículos, de partes da Bíblia que a gente encontra para que a gente possa ler e nos lembrar, né, no nosso dia a dia de confiar, sempre confiar em Deus, sempre confiar no todo que Ele rege a nossa vida e Ele está no controle de tudo, para que a gente possa sentir leveza, sentir paz, a gente tirar esse peso das nossas costas, esse peso dos nossos ombros. A gente não consegue nada sem Ele. Se a gente não tiver essa confiança, se a gente não tiver essa comunicação com Deus, né? Isso é algo também que eu venho aprendendo. Desde criança eu tinha aquela impressão de que Deus era totalmente distante e inacessível, que Ele estava lá no alto, muito distante, que eu não podia ter essa conversa com Ele, porque é algo que vem, né, das religiões, apesar de que eu não cresci em uma família que frequentava a igreja o tempo todo, enfim. Mas o pouco que eu tinha de acesso a essa informação era esse distanciamento, não a unicidade, né? Não essa ligação que a gente tem com o Criador, né? E sim o afastamento, o distanciamento. Hoje, quando eu penso nessa relação com o Criador, isso me traz
um conforto, uma leveza muito grande, sabe? Não que eu não queira ter responsabilidade sobre nada, muito pelo contrário. As decisões, quem toma somos nós, né? A gente que toma as decisões para onde a gente vai na nossa vida, o que a gente vai seguir, quais os caminhos, mas quem nos abre esses caminhos, quem coloca essas portas na nossa vida sempre é Deus. E Ele tá sempre nos observando, né? Como um pai muito carinhoso que tá ali cuidando do seu filho, né? Orientando para que ele consiga seguir o caminho certo. E é isso que eu sinto, né? Esse amor do todo, esse amor que Ele tem por nós, isso tem feito as coisas serem muito mais fáceis, assim. A gente sentir essa aceitação, sabe? De sentir que é isso. Por exemplo, eu tô aqui hoje gravando, né? Esse dia lindo, ensolarado. E eu tô aqui porque Ele permitiu com que eu estivesse aqui. Ele permitiu que hoje tivesse esse momento com saúde, né, com disposição para estar aqui conversando. Então é um sentimento de Ele gostaria que eu estivesse aqui, é isso que eu sinto, sabe? Falando, né, sobre Deus para todas as pessoas, falando sobre Ele, dizendo o quanto a gente precisa dessa conexão e o quanto falta ainda, né, para a humanidade sentir isso, que a gente se distanciou muito, né, do Criador. A gente se envolve muito no que a gente tem que fazer, nos nossos problemas, e a gente só lembra dele realmente na hora dos problemas, que é quando a gente vai pedir para que ele o solucione, mas na verdade a gente tem que pensar em ter essa comunicação o tempo todo com ele, para a gente conseguir ouvir. Então a gente tem que aquietar a nossa mente, ouvir o que ele tem a nos dizer, né? Qual o direcionamento que ele está nos dando em todas essas situações. E para mim isso tem feito muito sentido, né? Eu vivi muitos anos da minha vida sem ter essa leveza. Eu vivi muitos anos assim, sempre muito nervosa, muito estressada, muito preocupada. E eu não quero mais sentir isso. Eu não quero mais sentir essa preocupação, esse medo do futuro, medo do amanhã, sabe? Eu optei por não sentir mais isso. Eu não quero mais me sentir assim. Eu quero só sentir esse amor do Criador. Eu quero só sentir que eu tô no caminho que Ele designou pra mim, fazer as coisas, fazer o que eu tenho que fazer no meu dia a dia, como se fosse pra Deus mesmo, como se fosse pra Ele, né? Tudo que eu for fazer com doação total, fazer com amor. Se eu tô aqui nesse momento gravando, eu tô gravando dando o meu melhor. Esse é o melhor que eu tenho pra dar nesse momento, e é isso. Eu quero fazer isso com as outras coisas da minha vida, né, nas outras áreas da minha vida. Então, cuidando da minha filha, o tempo que eu tô com ela, fazendo o meu melhor pra ela, dando o meu melhor pra ela. Aqui na empresa, o tempo que eu estou aqui, que eu estou dedicada, né, trabalhando, sempre dando o meu melhor, oferecendo o meu melhor, que eu possa ajudar a empresa a crescer, ajudar as pessoas que trabalham com a gente e sentir as mãos do Criador, sentir as mãos dele, tudo que eu faço. Eu não quero mais ter que sentir aquele peso. Por isso me veio tantas vezes esses dias, né, essa palavra redenção nos estudos, nos vídeos que apareceram pra mim, que era pra eu observar o quanto realmente eu me rendo, quanto realmente eu coloco a minha vida nas mãos do Criador, porque em muitos momentos eu não fui capaz de fazer isso. E esses dias eu fui em um evento, né, com a minha mãe, com a minha filha, e lá nesse evento tinha uma palestrante e ela contou uma história. Vocês devem conhecer essa história, mas eu vou falar novamente aqui também, para quem não conhece. E certa vez uma senhora, ela aguardava o seu voo, ela estava na sala de embarque aguardando, né, para pegar o seu avião para ir para algum lugar, para algum destino. E naquela sala de embarque havia um menino. E esse menino ele estava sozinho, aguardando também para pegar o voo. Quando essa mulher entrou no avião, ela viu que a sua poltrona era ao lado desse menino, porque ele foi o primeiro a entrar no avião, né? E ele já estava lá sentado. O tempo todo no voo, o menino ficou desenhando, ficou colorindo alguns desenhos. Ele conversou um pouco com a senhora, né? Mas ela viu que ele estava muito tranquilo. E ele estava viajando sozinho e ele não demonstrava assim nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação. Estava ali, né, pintando os desenhos dele. Durante o voo, o avião ele passou por uma turbulência muito forte. Ele balançou muito, passou por uma tempestade e muitos passageiros do voo eles estavam ali assustados, né, com o que estava acontecendo. Só que o menino não, ele estava bem tranquilo, continuava tranquilo no voo, como se
né, aquela turbulência não fosse nada, pra ele não tava acontecendo nada. Ele tava ali pleno, muito sereno, né? E no final da viagem, né, a senhora ela ficou muito curiosa, né? E aí ela perguntou pra ele: "Você não sentiu medo?" E aí o menino olhou pra ela, né, fechou o caderno de desenho dele e com um sorriso no rosto ele falou: "Não, senhora, eu não senti medo não. Eu não senti medo porque o meu pai é o piloto." E aí ele trouxe esse ensinamento para essa senhora, né, da confiança que ele tinha no pai dele. A presença do pai dele no voo trazia para ele segurança, trazia para ele aquele conforto, ele não estava preocupado, ele não estava com medo. A confiança que ele tinha no pai dele trazia aquela paz e aquela serenidade para ele. Então, essa foi a lição, né, dessa história do piloto, meu pai é o piloto. E, na verdade, o título dessa história é Deus é o piloto. Deus é o piloto das nossas vidas. Se a gente está com Ele nessa viagem, se a gente está com Ele, a gente não tem que ter medo de nada. A gente tem que simplesmente manter a fé, a esperança, a serenidade, continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo, aquilo que Ele designou para a gente fazer. Esse é o soltar, esse é o confiar, essa é a confiança toda que a gente tem que ter. Espero que vocês também estejam nesse caminho dessa confiança, do soltar, de confiar em Deus, confiar no que Ele tem para nós. Comecem a sentir essa paz, essa leveza, essa serenidade em suas vidas também. Vocês possam realizar as suas tarefas, tudo que vocês têm encaminhado na vida de vocês para realizar, mas sem esse peso, né? Sem esse medo do amanhã. Então é isso. Agradeço por assistirem mais um vídeo. Coloque aqui também nos comentários se vocês têm conseguido, né, cumprir essa difícil tarefa de abrir mão do controle. Um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.